Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá. Tudo bom, irmãos, irmãs? Irmã Cássia, salve Maria. Salve Como Maria, está, irmã? Imaculada. Tudo bom? Tudo. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui de novo com o nosso momento de reflexão. Hoje estamos trazendo uma pequena reflexão sobre o Pentecostes que a igreja estava vivendo, né? Uma das festas mais importantes da nossa igreja, né? E também terminou com o Pentecostes, terminou a festa, o tempo pascal, né, irmã? O tempo pascal. Aí começou o Pentecostes domingo, né? Domingo passado. Então foi com essa festa, né? Essa grande festa solene que a igreja, né, celebrou domingo passado. E a gente vai refletir junto, né? Como que é tudo esse acontecimento que a gente viveu novamente, né? Como Jesus, ele preparou de novo aos apóstolos, né? Para eles não ficarem tristes, né? Para não entristecerem, né? Ele, como se diz, ele prometeu a vinda do Espírito Santo para eles. E ele falou, ele se apareceu, ele ficou com eles 40 dias, né? E durante esses 40 dias ele consolou também o coração deles e prometendo a vinda, né, do Espírito Santo, mas primeiro ele tinha que voltar, né, ao Pai, né? Voltar ao Pai, né? E ele falou que ele tinha que voltar, né? Não é que ele queria, mas que ele tinha que ir, né? Então ele tinha que obedecer, né, à vontade do Pai, voltar para o Pai para ele mandar o Espírito Santo. A gente tem isso no livro do João 6. Vou ler um pouquinho. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí, irmãos, ele foi, diz, na vista deles, né? Ele ascendeu no céu. E aí eles ficaram, Jesus pediu para eles ficarem e permanecerem em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo e ficarem lá em Jerusalém, né? Então eles também em obediência, eles ficaram lá, ficaram em oração. A gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Vou ler para vocês só um pouquinho aqui. Tudo a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, sobre as promessas do Espírito Santo, a ascensão e o cenáculo. A promessa do Espírito Santo. A ele se manifestou vivo depois da sua paixão, Jesus, né, com seus apóstolos, com Maria, com as mulheres, né, que ficavam orando sempre, todas juntas, perseverando na oração. Então, Jesus se manifesta de novo nas aparições, na ressurreição, 40 dias, durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. E que era a promessa? A promessa que ele ia mandar o batismo do Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, dizendo isso, elevou-se à vista deles. E no capítulo 1, versículo 12, aí a gente já vê os discípulos nos cenáculos. Eles ficaram lá em Jerusalém, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde acostumava permanecer. Eram eles, todos os apóstolos, vou ler aqui um pouquinho, Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zeladão, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui, irmãos, a gente já vê, né, a figura
de uma mulher, a mãe de Maria, mas quem Maria? Maria, porque tinha muitas Marias, também tem lá no cenáculo, que estavam perseverando em oração, mas tinha uma mulher que se destacou aqui, uma figura de Maria, mas é mãe de Jesus. E mãe de Jesus tem um significado muito grande aqui na Bíblia, porque para nós Maria não é uma simples mulher. Maria é verdadeiramente a esposa do Espírito Santo. A esposa do Espírito Santo, aquela mulher que precisava ficar com os apóstolos orando, né, pedindo, intercedendo por nós, pedindo para que isso aconteça, para que o Pentecostes aconteça. Né, irmã Cássia? É maravilhoso, né, Sara? Realmente, Exatamente. é muito bom. A Maria está em toda a nossa história, né? Tá tudo aí, verdade. Desde a nossa redenção, ela é a corredentora. Ela recebeu tudo de Deus, né? Ela recebeu tudo de Deus. E é o primeiro a amar Nossa Senhora, nem falar que Jesus ama muito a mãe dele, né? Sim. E aí me chamou a atenção ali que você leu, perseveravam na oração, né? Sim. A importância de perseverar na oração. E é muito importante a perseverança. Eu confesso que quando eu comecei a rezar o terço, eu comecei lá no meu trabalho. No quarto do meu trabalho, rezava sozinha, escutando a Rádio Maria, né? Ah, sim. Aí eu rezava sozinha ali, eu não sabia rezar, mas aí escutava na rádio, e depois comprei os livros, e aí mostra como que reza. Aí comecei a rezar o terço. Aí fui sentindo o gosto do terço, né? Como diz um padre, você vai degustando o terço, você vai entrando na oração. E Maria com certeza nos ajuda a orar, né? Nos ensina a orar. Depois eu saí do meu trabalho, eu me juntava com as mulheres da igreja. Aí tinha oração do terço antes da missa. Antes da missa. Aí a gente rezava o terço antes da missa e depois vinha a missa. Realmente é muito importante. Eu também estive marcando alguns ensinamentos que eu tive com os padres. Que diz que o primeiro... Qual foi, Sarita, a primeira Pentecostes? Então, Maria... Primeira Pentecostes. A primeira Pentecostes foi na Anunciação, né? Que falou o padre, né? Que a gente estava escutando também. Um ensinamento muito lindo do padre, né? E Francisco Amaral, né? Francisco Amaral. E ele ensina muito bem, né, o Pentecostes, né, que o primeiro Pentecostes aconteceu já lá na Anunciação. Na Anunciação, já, que maravilha, né? Ai. E a segunda? A segunda na visitação, né, porque Maria, ela leva o Espírito Santo. A partir da Anunciação, ela se encheu, né, do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, né, cobriu com sua sombra, e ela concebeu, gerou um filho, né, gerou um filho. Entre ela e o Espírito Santo foi gerado Jesus. Então teve aquela ligação, aquela união tão íntima, tão perfeita, tão grande que nenhum mistério, um mistério muito grande, né? Que só pela fé a gente consegue entender, né? Toda a obra de Deus, né? Em Maria, e aí a gente vê, né, como que foi aquilo, né, aconteceu tudo isso, né, foi uma obra muito grande que Deus fez, né, em Maria, né, e aí ela é a esposa do Espírito Santo, e ela cheia do Espírito Santo, ela vai e visita, leva esse Espírito Santo para Isabel, tanto que Isabel sente, né, e a Bíblia diz que ela se encheu do Espírito Santo. Então Maria é a esposa e a portadora do Espírito Santo. Que lindo, né? Então é uma intimidade muito grande com Deus, né? Muito. E a terceira? A terceira no cenáculo, né? Cenáculo. É aí que você acabou de ler, né? No cenáculo com os discípulos, né? No cenáculo, quando ela estava presente, né? Como era, então, a mãe de Jesus estava aí, aquela que gerou Jesus, né? Maria diz que no cenáculo ela era como a madrinha, né? Que já foi batizada, né? Já recebeu o derramamento do Espírito, né? Então ela é como a madrinha intercedendo para que aquilo aconteça, a vinda do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo aconteça. Então não tem batismo sem Maria. Não tem. Por isso que ela estava aí, né? Eu também aprendi isso aí agora mais profundamente, né? A gente profundizou também um pouco isso, porque às vezes a gente escuta, a gente reza, Mãe Maria,
como que é mãe de Jesus, Maria, esposa, filha de Deus. Maria, filha de Deus, Maria, mãe de Deus Mãe e Maria, de Deus, esposa do do Espírito Espírito Santo. Santo. Agora a gente sabe por quê, né? Porque entre ela e o Espírito Santo tem uma ligação muito, vamos falar assim, íntima, né? Imagina como será uma explicação mais fácil. O padre falou, né? A união de um homem e uma mulher, né? Ele falou. Gera um filho, mas Gera um filho. dentro de uma intimidade, uma ligação muito grande, gera um filho, né? Isso na carne, né? Imagina no espírito a união entre Maria e o Espírito Santo, que gerou Jesus, gerou Deus, né? Então essa ligação é perpétua, é uma coisa assim que perdura para sempre, né? E é um mistério, que nem falou a irmã Cássia, é um mistério muito grande, né? Que a gente consegue entender só pela fé mesmo, né? Porque é uma coisa muito grande que Deus fez, né? Em Maria, né? É necessário acreditar e ter um amor profundo pela Nossa Senhora, né? Tem um amor, sim, um respeito, como diz a Bíblia, fala também disso. Um respeito grande, porque eu falo mesmo, não vai dar o que nós podemos dar para Nossa Senhora para agradecer a ela tudo que ela nos fez. Só o sim de Nossa Senhora, gente, ela poderia ter falado não, né? Porque Deus não tirou o livre-arbítrio de Nossa Senhora. E uma meditação que o padre também fez, ele falou: Nossa Senhora, por que ela fez isso? Porque ela estava apaixonada. Apaixonada por Deus, né? E Jesus também, e Deus também. Deus também, ela né? disse sim. Aí está o quarto do Espírito Santo. A quarta manifestação do Espírito Santo, né? Que ele falou que vem do... Então a quarta já somos nós, né? Somos nós. Aqui agora, somos hoje, nós. Né? A gente tem também o cenáculo, a gente tem também nosso grupo, né? Porque aí os apóstolos todos unidos com Maria, né? Mãe de Jesus, aquela que gerou Jesus, né? Com o Espírito Santo. Então a gente também sabe que nossa vida também, né? Mesma coisa. Hoje a gente tem a igreja, a gente tem os irmãos, né? Para a gente se unirem, perseverarem também na oração. A perseverança é importante na oração. Isso que é mais importante, né? A Santa Mônica perseverou 30, 40 anos. E nós também, né? Entendemos que só que às vezes a gente fica meio... que já quer rezar uma semana, um mês, já quer tudo. Pronto, né? A gente, e aí também nasce os 9 dias, porque depois de 40 dias Jesus ascende, aí ele prometeu que ia mandar o Espírito Santo, né, que ia acontecer aquele batismo, né, e que por isso é o Consolador, né, que ia voltar aquela alegria, né, agora vocês estão tristes, mas depois, né, vocês então, se alegrarão. Sim, então é o Espírito Santo que traz paz, alegria, conforto, consolo. Os frutos do Espírito Santo, né? Os frutos, né? Os frutos. E dá coragem e força, valor, né, dá sabedoria também pra gente não errar, né? A gente tem os dons do Espírito Santo, né, e o dom maior, eu acho assim, a alegria, né, a verdadeira alegria, né, de saber que Deus está conosco, né, que Ele não nos abandona, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então é Deus mesmo com nós, né, por meio de Maria. Então não tem tudo por meio de Maria, né? Não tem como. Não tem nada fora de Maria, excluir, né? Maria. Aquela igreja nascente estava começando pela intercessão também de Maria, assim como no anúncio, como a visitação. Teve o segundo cenáculo, a segunda Pentecostes, também agora, e agora também continua, né? Igual o Pentecostes, a gente precisa que a graça de Deus aconteça pela mão de Maria, né? Que passe pelas mãos de Maria, é necessário, Amém. Né? É necessário, sem ela não há. Aí o padre também falou que o Espírito Santo não vem frequentemente e ele não vai vir também por uma pessoa que não é orante, e que tem que ser orante e perseverar na oração, e não vem porque poucas pessoas são apaixonadas por Jesus. Por isso o Espírito Santo não vem com frequência, né? Então o amor realmente ele move o amor, principalmente o amor, né? Principalmente. Irmã, você sabe como que a gente percebe isso? Muitas vezes eu fico pensando, não é porque a gente é melhor, porque a gente é fraca, pecadora, que a gente está lá orando, né? Com certeza. Mas eu vejo e fico triste. Muitas vezes a igreja enche os domingos, né, de gente que comunga até, mas depois os que ficam lá
intercedendo pela igreja, orando pela igreja, né? A Deus, a nosso Senhor, recebendo a graça do Espírito Santo, os dons que Deus quer derramar. Ele quer derramar dons, a gente precisa desses dons. E temos que pedir, falou, né? Sem o Espírito Santo a gente não consegue, né? Nossas forças humanas a gente não consegue nada. Só Deus abre portas, só Deus nos dá, como se diz, direção. Aliento. Sim. É Ele que nos move, né? É Ele que nos move. A vida sem Jesus não tem sentido. Sim. E o padre também falou sobre Nicodemos, né? Nicodemos, eu adoro a história de Sim, Nicodemos. esse seria o quarto já Pentecostes, né? Quarto Pentecostes. Somos nós, em nosso coração. E ele falou muito bem de Nicodemos que ele precisava nascer no Espírito, nascer de novo, né? Nascer de novo e nascer do Espírito. Aí, mas como que eu posso nascer de novo? Devo entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo? E aí, E realmente devemos entrar outra vez no ventre de Nossa Senhora, né? Então, e aí que tá. Fazia referência à nossa grande mãe, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, né? Que sem Maria não tem. A gente tem que passar pelo ventre de Maria, né? Que maravilha. E sem querer, todos passamos por aí, porque a graça a gente também recebe, que é Jesus. E Jesus, como foi gerado? No ventre de Maria. No ventre de Maria. E santo diz que aquela Eucaristia que a gente comunga, né? É corpo e sangue de Jesus, e também nós sabemos que é pela união do Espírito Santo e de Maria que a gente tem isso. Então podemos falar assim que substancialmente ele é presença de Jesus e Maria, Deus e Maria. Que lindo, né? Padre falou Esse daí eu nunca tinha. O padre falou que é presença real de Deus, que a gente sabe, né? Que por fé a gente sabe. Então se a gente para e pensa um pouco, né? Que Maria é o cenáculo, aquele monte onde eles subiram lá, né? Lá em cima que fala, né, onde eles se acostumavam a reunir-se, lá no cenáculo, onde eles oravam todo dia, até os 9 dias, diz que eles subiam lá no cenáculo, era num aposento alto, e esse aposento, esse cenáculo, a igreja diz que considera que é Maria, é o ventre de Maria. Ah, que lindo. Então a gente tem que, todos estamos lá, aunque a gente não queira, né, aceitar, a gente tem que passar lá. É Maria, né, primeiro, que falou sim, que recebeu a graça, e ela que intercedeu, né, no Pentecostes por nós, né? Sim, ela sempre está intercedendo por nós, né? Verdade. Eu confesso que eu também, para a gente, tem que conhecer a Maria profundamente para poder ela nos gerar, né? Porque sem conhecer Maria não dá para realmente nascer do ventre dela de novo, eu acredito, né? Então, eu estou também nesse processo eu quero que eu nasca do ventre de minha Mãe Santíssima, porque realmente eu devo muito a ela. Eu acredito até que antigamente eu não mencionava muito ela, porque, claro, a gente não pode amar aquilo que não conhece, né? Não conhece, sim. Então, eu tinha essa distância, né? Então, agora sim eu quero... É um exercício espiritual que nós temos que fazer. Isso daí é um exercício espiritual, né? Exatamente. Todo mundo precisa desse exercício espiritual. Precisamos todos. Para ter esse encontro místico, né? Como fala, né? Os grandes santos, né? Claro, nós ainda somos... a gente quer... mas a gente... Se espelha, né? Se espelha, e claro. A gente procura. Né? Ser igual. Né? Por isso que a gente não merece, muitas vezes, nem falar, Senhor, ajuda-me. Então, primeiro a gente faz o seguinte, a gente vai, procura um santo, a Nossa Senhora, a nossa grande intercessora, que tem mais dignidade, né? Exatamente. Tem mais cercania, mais santidade, está mais perto de Deus. Isso. Então, nossa oração com certeza vai chegar mais rápido. E isso é bíblico, que o santo leva nossas orações. Sermos filhos de Nossa bíblico, Senhora. Né? Está tudo no Apocalipse, as orações do santo, que os santos levam, o anjo leva as orações dos santos, nossas orações que a gente apresenta, eles levam. Então, e Maria que foi, por que ela foi santíssima? Porque nenhum dos santos e santas, ou seja, vamos falar da santa, porque Maria é mulher, né? Nenhuma santa aqui na terra teve filhos.
Então, Maria, por isso, é Santíssima, né? Santíssima. Porque foi mãe de Deus. Sim, e é a maior. Alguém que me falou, não lembro quem que foi que falou, mas falou tão bonito de Nossa Senhora. Falou, ela é a número 1. A número 1. Que linda, né? Que lindo. Ela falou, uma irmã nossa também, acho da Perpétua. Falou, ela é a número 1. Com certeza. Madonna minha. Com certeza. E é isso. Tudo que a gente pede para a mãe, e a gente vê uma vez mais aqui que ela é a nossa intercessora. E mesma coisa lá no milagre das bodas de Caná, né? Ela que intercede, né? Ela que viu o que precisava. O que precisava. Né? O primeiro milagre veio por mão delas também. O primeiro milagre de Jesus veio por mão dela também, né? Então, sempre ela, né? Então, ela está sempre. Que maravilha, né? Nós somos afortunados. Sim, somos afortunados. Então, essa união de Maria, esse laço de Maria com Deus, diz o padre, é um laço indestrutível. Indestrutível. Então, é uma Salve coisa Maria. assim, até agora a gente não pode esquecer, se separou, nasceu Jesus, Maria não tem mais graça. Não é assim como a gente pensa, né? Hoje em dia, Bom, né? eu sou católica, então eu sei que a minha fé crê nisso daí, nesse mistério tão grande, união, né, nessa entre união, eles, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Por isso que a gente fala, onde está Jesus, está a mãe. Onde está a mãe, está Jesus. Porque eles são um. E a gente não... 1 e 2, né? Não entende muitas vezes, né? Mas é assim. Então, esse é o mistério de Deus, né? Amém. Então, irmãos, a gente encerra por aqui, né? Sim. E que nossa mãezinha sempre reine nos nossos corações, na nossa comunidade, e a gente tenha também aquela comunidade, aquele cenáculo, né? Aquele encontro de irmãos, uma né? maravilha. É lindo demais. É muito lindo. E é aí, nesse encontro, muito belo, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí ele está. Aí ele derrama o Espírito Santo. Sim. E aí está Maria também. Nossa mãezinha querida, amada. Gente, de verdade, Sara. Temos que procurar mais nossas comunidades, nossos grupos de oração. Isso é importantíssimo, a comunidade. Sempre tem grupo de oração dos carismáticos. Maria foi a primeira carismática, né? Que recebeu, né, o Espírito Santo. Então, a gente tem que acolher ela primeiro, levar para nossa casa Maria, colocar um altar, né? Sempre temos que ter, né? E isso é signo, senhal, né? Señal de amor tão grande a Maria, né? Sim, uma admiração, quando a gente ama gratidão. Maria, quando a gente ama e tem gratidão a Maria, a gente ama também, louva também a Deus, né? Então não tem competência, porque ela é uma humana, Deus é Deus, mas ela é uma humana com todo esse... Deus o Jesus, tenho certeza que é o primeiro a... Em todo. Então a gente sabe que Deus é Deus. Maria é uma humana... Até ela no lugar que ela realmente merece. E hoje ela está lá, na direita do rei. Ela reina na direita do rei. E reina no meu coração. Lá. Então ela é também administradora dos bens, né? Celestial e terrena. Então, primeiro, todo o que a gente recebe, as graças que a gente recebe, por mais pequena que seja, passa pelas mãos de Maria. Queira Amém. ou não. Sempre foi assim, Deus precisou assim, Deus quis assim, então, amém. Que assim seja. A gente assim acolhe seja. ela também em casa, na nossa família, também nas nossas comunidades. Amém, amém. Vamos fazer um convite. Seguimos rezando o terço. Também, Sempre, né? em família. Sempre. Isso que é o mais o casal, importante. diz que o casal que reza o terço junto recebe graças incríveis. Antes de esquecer, irmãos, quase esqueci, queremos fazer o convite, né, irmã, da nossa reunião da Legião de Maria, né? Da São Vicente, você tem para convidar? Eu acho o que dia sim. da tua reunião, qual que é? Quarta? Quinta. Só que o meu, você sabe, né? Às vezes eu estou em tratamento e às vezes não saio. Mas que dia que é? Quinta. Quinta, que hora? Às 5. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 17 horas. 5 horas. O grupo da Legião de Maria. Qual que é o teu presídio, irmã? Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. E nós, da comunidade São Geraldo, temos também nos encontros das legionárias do presídio Nossa Senhora do Rosário, 3h30 da tarde, toda quarta. Amém. Tá? Então, estão convidados para quem quiserem participar, conhecer mais, rezar, isso aí, evangelizar também, que é muito bom, né? É muita graça recebida nessas orações. Levar, porque essa é a dinâmica do Espírito Santo, né? Receber a graça de Deus para levar
a outros lares, né? Para sair, o Espírito Santo nos impulsiona para sair, para levar, né, essa salvação, o reino de Deus, né? Amém. Então, que assim seja, irmão. Que assim seja. Salve Maria. Salve Maria. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.